Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui reunidos, podendo aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Estamos lendo agora 1 Pedro de número 5, é a última parte aqui de 1 Pedro, e ele diz assim: portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelas mesmas coisas, os mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor e a paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém? Graças a Deus. Pessoal, a gente vê claramente que Pedro aqui está trazendo, uma carta específica a respeito desse apelo para os presbíteros, os presbíteros que estavam entre este povo. Então ele está falando assim que ele o faz na qualidade de presbítero, como eles testemunham o sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória que vai ser revelada ainda. Então, essa instrução que ele está trazendo, meus irmãos, é a respeito de quem está à frente de uma obra, que está à frente de um rebanho de Deus, que nós temos que ter o maior cuidado de cuidar daquilo que Deus confiou às nossas mãos, Olhar para este povo não por obrigação, mas sim por livre vontade, por bondade, por amor, amém? Como assim Deus quer. E ele está falando assim, não faça isso por ganância, mas com um desejo de servir. Meus amados, quando você entende que o evangelho não é ser servido, e sim servir, se a gente vê que a gente tem que ter Jesus Cristo como o nosso exemplo fundamental, Jesus, ele se despojou de toda a sua glória e ele veio para servir, meus amados. Você vê que ele veio na qualidade de servo, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, ele preparou os discípulos com a sua humildade, com a palavra direcionada daquilo que Deus queria. Então, meus amados, nós não temos que servir ao Senhor por obrigação, não temos que cuidar da obra de Deus por obrigação, porque ele quer por impor as coisas. Não é, meus irmãos, tem que ser de livre, espontânea vontade. Por quê? Porque se você faz por obrigação, se você faz porque está na sua cabeça, a pessoa está obrigando você a fazer isso, você não vai fazer com amor e Deus não vai receber. Deus não recebe. Porque se você está fazendo de obrigação, não está sendo sincero do seu coração. Então, meus amados, todos nós que estamos à frente de uma obra, que estamos à frente de um povo, nós temos que entender que não é por obrigação, que não é por coação, tem que ser por amor. Temos que pregar o evangelho, esse amor, tem que fazer as pessoas compreenderem, entender o que é de fato servir a Deus. Às vezes, um pode demorar muito mais tempo do que o outro a entender o que significa servir ao Senhor. Então, meus amados, mas não podemos impor obrigação nas pessoas. Temos que levá-lo ao arrependimento, ao amor sincero, para que todos façam de livre, espontânea vontade. Isso é em todas as coisas que nós viemos fazer para Deus. Porque se não é de coração, se não é com sinceridade, meus amados, esquece, Deus não recebe.
não recebe. Isso é nos dízimos, isso é nas obras, isso é na pregação, no evangelismo, tudo. Se não for por amor, de nada vale. De nada vale. Se você está levando o teu dízimo na igreja por obrigação, por coação, pode esquecer, Deus não vai receber. Não vai receber. Para Deus não recebe. Né? Entra no caixa da igreja, mas para Deus não tem valia isso, porque não está sendo do coração. Né? A gente vê claramente respaldo da palavra de Deus dizendo ali o pessoal que dava muito dinheiro, mas não era do coração. E o que Jesus falou ali para os discípulos? Está vendo aqueles ali? Não está recebendo, de nada vale o que eles estão fazendo. Mas está vendo aquela viúva ali? Está vendo aquela mulher que só tem aquelas moedinhas? É tudo que ela tem, mas está dando de coração, está dando porque quer ajudar, quer fazer. Ali está recebendo. Amém? Então não façam nada por ganância. Aqui está dizendo também para as pessoas que estão à frente, né, de um rebanho. Não queira fazer a obra de Deus para você ser exaltado, mas isso não pode nunca existir no meio da gente. Amém? Não pode existir ganância em todo sentido literal. Ganância por poder, ganância por dinheiro, ganância por nada, por fama, sucesso. Nada, meus amados. Não podemos ter isso dentro de nós. Nós temos que ter o desejo de servir, como Cristo serviu. Amém? Que não haja dentro de nós, né, esse dominadores dos que lhe foram confiados, mas sejamos exemplos para o rebanho. Meus amados, nós não somos dono das pessoas, tá bom? Pastores, presbíteros, quem está à frente da obra, não podemos ser dominadores. É meu, fechou e tampou para tudo. Não pode ser assim. Tem que ter uma visão abrangente, tem que ser uma visão de reino. Amém? Temos que amar uns aos outros, temos que entender, pastores que estão à frente de uma obra não são dominadores das pessoas, tá bom? São vidas, tem vidas para serem cuidadas, não para serem dominadas, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, Jesus preparava os discípulos para ir e pregar o evangelho. Pastores, capacita os seus membros para ir e pregar o evangelho. Eu vejo que nas igrejas, meus irmãos, parece um confinamento, né? Hoje parece um confinamento. Muitos pastores ali cercando as suas ovelhas, assim, cuidando com tanto amor, com tanto afinco, que acaba deixando as ovelhas só ali dentro, trancado dentro, né, ali do seu pasto. Mas nós temos que ter uma visão de reino, meus amados. Nós, ovelhas também, temos que entender que estamos ali sendo ensinadas, sendo, né, capacitadas para nós irmos e pregar o evangelho. Vamos ter, meus amados, esse senso, todos nós, seja pastores, seja ovelhas, todos nós temos que ter essa consciência que nós estamos ali dentro da igreja para aprender, para ser capacitado, para ir para fora, meus amados, para pregar o evangelho. Nós somos luz para as trevas, não luz para a luz. Então, onde há luz, tá fácil servir a Deus, mas nós somos luz para iluminar o quê? As trevas. Então nós temos que sair lá fora, pregar o evangelho. Porém, só temos condições de fazer isso se nós estivermos capacitados. Então não é porque você já está aprendendo alguma coisa que já tem que sair também já pregando, porque conforme você faz sem instruções, sem respaldo, sem uma cobertura, você acaba sofrendo retaliações que vai ser graves. Amém? Então, meus amados, vamos ter esse consenso do que é pregar o evangelho, do que é viver, né, o evangelho de Deus. Vamos tirar por proveito todos esses ensinamentos que Paulo, Pedro, está nos trazendo a respeito de rebanho, a respeito do que é ser, né, que é servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Ele diz aqui também da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Hoje a gente vê que está tendo uma grande falta de respeito entre as pessoas, né? Os mais novos não respeitam os mais velhos também não respeitam os mais novos, né? Um acha que é mais inteligente, mais sábio do que o outro, um porque tem mais experiência com Deus, né? Não dá crédito para aquele que está crescendo ali também na palavra. Meus amados, isso não pode existir. O orgulho não pode, a palavra está sendo clara, Deus se opõe, quer dizer, Deus não gosta disso. Pessoas que são orgulhosas em todos os sentidos, no sentido literal, orgulho em todos os sentidos. Temos que ser humildes, aprender a ouvir as pessoas, aprender a ouvir aquele que está crescendo, aquele que está conhecendo a palavra de Deus, e você dá respaldo para ela. Não achar que você é o dono da verdade, o dono do mistério de Deus, porque, meus amados, Deus ele revela para quem Ele quer. Amém? Amém? Se você já está crescendo, se aprofundando muito em sabedoria de Deus, está tendo coisas maravilhosas no mistério de Deus, amém, glórias a Deus. Agora estenda as mãos para aquele que está embaixo também e levante ele junto, né? Levanta junto, é um capacitando o outro, um ajudando o outro, amém? É isso que o Senhor
diz, né? Concede a graça aos humildes. E outra, nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Então existe um tempo, quer dizer, é progressivo. Existe o quê? Uma capacitação. Então, meus amados, temos que nos humilhar no sentido do quê? De nos prostrar diante de Deus, clamar pela misericórdia do Senhor, buscar a face do Senhor, buscar essa poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte no tempo devido. Então existe um processo. Amém? Existe um processo. Tudo na vida de um cristão existe um processo. O processo ali da santidade inicial, que é quando você se converte ao Senhor, quando você aceita a Cristo na sua vida, ali é o primeiro estágio de santidade. Segundo estágio de santidade, santidade progressiva. Agora você vai viver a santidade, agora você vai aprimorar a santidade, agora você vai desenvolver a santidade. Amém? Para a santidade futura, qual é? A revelação naquele grande dia que Cristo virá buscar a tua igreja e ali, de fato, será consumado e nós seremos, né, transformados de glória em glória, seremos transformados com corpo em glória e assim a santidade eterna. Amém? Então é isso, meus amados. Esse é o caminho, né? Sejamos sóbrios, vamos vigiar. Ele está dizendo aqui no sentido literal, porque o diabo, meus amados, que é o nosso verdadeiro inimigo, não as pessoas, né? Hoje a gente acaba se confundindo que o nosso irmão ali é o nosso inimigo, né? Que o fulano, ciclano é o nosso inimigo, mas não, meus irmãos, o verdadeiro inimigo da minha e da tua alma se chama Satanás, né? Existe um exército muito grande de demônios que você não enxerga, que trabalha para destruir a minha e a tua vida. Então, aqui ele está dizendo, sejam sóbrios, vigiem, vigiar no que você faz, vigiar no que você fala, vigiar no que você pensa, quais são as suas condutas, aonde você frequenta, com quem você frequenta, com quem você conversa, o que você faz da tua vida, o que você faz do teu tempo, é tudo isso, meus amados. Sóbrios e vigiar é isso. O que você faz? Amém? Porque existe um inimigo chamado diabo, né? Que anda ao derredor de nós. Ele tá o quê? Tá procurando aí, ó. Tá à nossa volta. Tá procurando como um leão, né? Rugindo, quer dizer, ele já tá preparado para atacar a mim e você, procurando alguém que possa devorar. E quem é esse que ele consegue devorar? Aquele que não está, né, com a proteção do Senhor, aquele que não está vivendo a vontade do Senhor, aquele que não está, né, tendo o anjo do Senhor acampado ao seu redor livrando. Então aquele que está desprotegido, aquele que está vivendo de qualquer forma é presa fácil para o inimigo. Então, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, meus amados, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ora, né, não fique se lamentando pelo que você está passando, porque não é só você, é todos os nossos irmãos na fé do mundo estão passando as mesmas coisas. Entenda uma coisa, se você está passando sofrimento, calúnia, perseguições, entenda que você está servindo a Deus. Jesus, ao tempo todo, foi, meus amados, né, ali perseguido, caluniado. O tempo todo passou por muitos e muitos sofrimentos por amor à palavra. E comigo, com você, não é diferente. Seja, né, prudente, seja firme na fé, não deixa ser abalada a tua fé por causa das circunstâncias exteriores. Não deixa o que está acontecendo do lado de fora, meus amados, eu falo no exterior, no sentido físico, né, entrar para dentro de você, abalar a tua fé. Não permita que isso aconteça, permaneça firme na fé, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Então, meus amados, todos nós passamos por sofrimentos por amor à palavra de Deus. E o Deus de toda graça, o nosso Deus, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante esse tempo, que é pouco, meus irmãos, comparado àquilo que Deus preparou para nós, é pouco que a gente sofre. Ele vai nos restaurar, ele vai confirmar em nós, vai nos dar forças e nos porá sobre firmes alicerces. A Ele seja todo o poder, toda a glória para todos sempre. Amém, meus amados? Então, meus amados, glórias a Deus por isso. Amém? Lá em Efésios 4:11, a palavra de Deus diz, Paulo dizendo que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Todos têm um chamado. Eu e você temos um chamado. Eu e você temos uma missão a ser cumprida. Amém? Entenda o que Deus quer contigo, né? Toma a postura do que Deus colocou dentro de vocês.
Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo de Deus os colocou, né, como os bispos, para pastorearem as igrejas de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Meus amados, tem um valor muito grande o povo de Deus. Amém? Todos nós que estamos sendo levantados para pregar o Evangelho, vamos ser sinceros. Nunca venhamos, meus amados, trabalhar com barganha. Nunca vamos deixar o orgulho, né, a altivez entrar no nosso coração no sentido literal. Vamos ser humildes em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Em todas as áreas de nossas vidas. Então, como Jesus disse ali para Pedro, né, finalizando essa palavra que é de Pedro, quando ele realmente se converteu ao Senhor, ele viveu durante 3 anos e meio ali seguindo Jesus e ele ainda não tinha sido, né, impactado verdadeiramente. Ele não tinha sido ainda de fato transformado. Para mim e para você, a mesma coisa que Jesus disse lá para João, lá para Pedro, em João 21, né? Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Amém? Nós somos chamados, meus irmãos, para transmitir a palavra de Deus com verdade, com transparência, com sinceridade, sem barganha, sem engano, sem ganância. Amém? Somos humildes, meus irmãos. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa coroa não é nessa terra. Amém? Deus abençoe e honra o homem aqui na terra? Sim, de fato, mas esse não é o foco. Amém? Enquanto a gente viver aqui em união, nós temos que transparecer a glória de Deus, não a glória de homens, porque o homem não tem glória, meus amados. O único a ser glorificado, o único a ser exaltado, seja Deus. Amém? Existem mestres, profetas, evangelistas, presbíteros, existem pessoas excelentes aqui na terra, glórias a Deus por isso, e que nós também possamos ser um desses, meus amados. Pessoas que são íntegras, que são leais, que não deixam herança, que deixam um legado. Amém? Um legado da palavra de Deus. Que possamos ser esse tipo de pessoa também, amém? Que deixa aqui, né, um caráter, né, exemplar de que é viver a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, meus amados. Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, trazendo cada vez mais direcionamento à tua santa vida, em nome de Jesus Cristo.